Sabe, quando a gente começa a planejar uma jornada muito longa, sempre rola aquela ilusão de que tudo vai sair exatamente como tá no roteiro. A mala feita com uma perfeição cirúrgica, os horários todos cronometrados e, bom, então a vida real simplesmente acontece. Nossa, com certeza. O voo atrasa, o clima muda do nada e a gente descobre que aquela bota lindíssima machuca muito o pé, né? O que era para ser uma linha reta vira um tremendo de um zigue-zague. Exato, um baita zigue-zague. Mas, parando para pensar, é justamente no meio do caos que nascem as melhores histórias. É quando somos forçados a nos adaptar que a verdadeira transformação rola, sabe? Seja numa viagem, na carreira de uma mulher ou até mesmo na maneira como a gente fala. Então, olá para quem nos acompanha nesta manhã super agradável. Eu sou o professor Paulo. E eu sou a professora Mariana. E estamos muito felizes em começar o dia com essa energia incrível. É isso aí, hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2026, e o programa de hoje é um mergulho profundo, uma análise super detalhada nas anotações de aula do grupo T243. Vamos focar nas conquistas das alunas Noiane e Ana Paula. Maravilhosas. Elas são do English Conversations Course, estão mandando muito bem no nível B1 do quadro comum europeu. E olha, tem uma linha invisível, digamos assim, conectando tudo que elas estão aprendendo, a arte da adaptação. E para dar um pouco de contexto, né, para quem está chegando agora e conhecendo a Academia BSB Cursos Inteligentes, o nosso objetivo aqui é capacitar mulheres adultas a aprender inglês totalmente à distância. Usamos uma metodologia própria, sabe, bem inovadora, com materiais originais na nossa plataforma online. O grande foco é dar ainda mais poder para a voz dessas mulheres no mercado de trabalho. Com certeza. E o nosso percurso hoje está imperdível. A gente vai começar com um refinamento poderoso de pronúncia, depois vamos viajar pela história de como a culinária chinesa precisou se adaptar nos Estados Unidos, vamos analisar as jornadas pessoais lá na sessão de escrita e, no fim, rola aquela esperada distribuição de pontos de gamificação. A melhor parte. Mas, começando então pela voz, a primeira sessão do nosso material de hoje é o Pronunciation. Aprender os sons de um novo idioma é tipo literalmente afinar um instrumento antes de um show gigante, né? Aham. Mas aí eu quero trazer uma reflexão, até uma provocaçãozinha aqui. Será que focar demais em diminuir o sotaque, em tentar corrigir cada milímetro do som, não acaba tirando a naturalidade da fala? A pessoa não corre o risco de soar robótica e perder a identidade brasileira? Olha, essa dúvida é super comum, viu? Mas a grande sacada é entender que o objetivo não é apagar a identidade. O nosso sotaque conta a nossa história. O foco desse ajuste fino na pronúncia é puramente garantir clareza e confiança. Quando uma aluna entra numa reunião internacional, a mensagem dela precisa chegar limpa. Então a pronúncia clara é tipo um megafone, não uma máscara. Faz todo sentido. É buscar eficiência, não fingir ser uma nativa americana, né? E o material traz palavras fantásticas para treinar isso. Vamos fazer um bate-bola rápido? Eu leio uma, você lê a outra. A instrução da aula é clara, a gente precisa ler a palavra sozinha, colocar numa frase sobre o dia a dia da mulher que estuda ou trabalha e repetir a palavra. Perfeito. Vamos dar esse gás? Eu começo então. New. Starting a new job is always an exciting challenge. New. Legal. Cultures. Connecting with different cultures broadens our professional horizons. Cultures. Contributed. Every woman in the team contributed to the project's success. Contributed. United States. She's managing a remote team based in the United States. United States. Chinese. Learning Chinese business etiquette can be very useful. Chinese. Center. She always puts well-being at the center of her routine. Center. Women. Companies thrive when women hold leadership positions. Women. Supreme. Balancing work and family requires supreme dedication. Supreme. Contradiction. It's a contradiction to demand productivity without offering rest. Contradiction. Interestingly, her best ideas come during her morning run. Interestingly. Ethnic. Diverse ethnic backgrounds make a team much stronger. Ethnic. Melting. A melting piece of cheese
makes any quick dinner better. Melting. Nossa, com certeza. Food. Preparing a healthy food planner saves time during the week. Food. She's finally starting her own consulting business. Centuries. Women's resilience has been proven over many centuries. Centuries. Abandoned. Old corporate structures must be abandoned to promote equality. Abandoned. Traditional. We are modernizing very traditional management styles. Traditional. Costumes. Wearing comfortable costumes makes the home office day lighter. Costumes. Opa, quer dizer roupas, né? Words. Finding the right words during a presentation is crucial. Words. Sim, palavras têm poder. Major. Leading this department is a major milestone in her career. Major. Landscape. The corporate landscape is finally changing for mothers. Landscape. Unconstitutional. Paying unequal salaries based on gender is unconstitutional. Unconstitutional. Also, she studies English and also takes care of her garden. Also. E por fim, slavery. Understanding the history of slavery helps us fight modern inequalities. Slavery. Ufa, que lista rica. Treinar esse vocabulário é afiar a comunicação de um jeito muito prático, né? Sem dúvida. É um aquecimento e tanto. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial com uma musiquinha leve para dar aquele respiro e já voltamos para falar sobre como a comida viaja e se adapta. Não saiam daí. Estamos de volta. E voltamos com tudo. Sabe, depois de aquecer a fala com todas aquelas palavras intensas da nossa sessão de pronúncia, eu fiquei pensando nessa coisa de adaptação que a gente comentou no início. E me veio à cabeça aquela piada clássica sobre o paladar do brasileiro. E lá vem. Qual delas? Aquela de que o brasileiro é o rei de adaptar comida gringa. A gente pega o sushi do Japão e tipo taca cream cheese, cebolinha, frita e faz hot roll de morango com Nutella. Ou a pizza da Itália, que aqui vira pizza de estrogonofe ou de coração de galinha. Nossa, sim. A gente não tem limite nenhum, a gente reinventa tudo. E isso é uma ponte perfeita para a nossa sessão de Reading, a leitura de hoje. O texto se chama Creating Chinese American Food. Ele mostra que a adaptação culinária muitas vezes não é só uma brincadeira de paladar, é sobrevivência pura. Exato. Esse texto é fascinante. Ele traz aquela ideia dos Estados Unidos como um verdadeiro melting pot, sabe? Aquele caldeirão cultural onde pessoas de todo o mundo chegam, misturam as culturas e formam uma coisa nova. E a imigração chinesa no século XIX é um exemplo muito forte disso. O texto conta que esses imigrantes chegaram lá na época da Corrida do Ouro, na Califórnia. Depois foram trabalhar nas ferrovias. Foi um período de trabalho exaustivo e eles enfrentaram um preconceito assim brutal, a ponto de serem forçados a abrir seus próprios negócios, tipo lavanderias e restaurantes, só porque não conseguiam emprego em outros lugares. Mas espera aí, se havia tanto preconceito, uma hostilidade tão pesada contra eles, por que os americanos começaram a comer nesses restaurantes? Foi só por conta da comida? Então, esse é o grande paradoxo. Não foi a comida tradicional chinesa que atraiu o público de primeira. O paladar do trabalhador americano médio daquela época achava os sabores originais muito estranhos. Os ingredientes não batiam. Entendi. Então os cozinheiros tiveram que dar um jeito com o que tinham. Sim, por adaptação. Na China, a carne era um luxo, usada em pedacinhos bem pequenos, misturada com uma variedade enorme de vegetais asiáticos. Mas lá na América, a carne de boi e de frango era barata e os clientes queriam pratos gigantes cheios de proteína. Aí os chineses usaram a inteligência deles. Pegaram a técnica milenar da panela wok, o fogo alto, e misturaram com carne e vegetais locais, tipo o brócolis americano e a cenoura. Caramba, genial. Foi assim que nasceram aqueles pratos que todo mundo acha que é chinês, mas na verdade não existem na China, né? Tipo o General Tso's Chicken e o famoso Chop Suey. Isso mesmo. A receita original teve que ceder espaço para um molho mais doce, mais espesso. Mas tem um ponto de expansão aqui que o material pede, eu acho lindo. Pensa no impacto emocional disso. Nas famílias imigrantes, historicamente, as mulheres eram as grandes guardiãs das receitas. É verdade, a comida é afeto, né? Total. E ter que alterar a receita da sua avó, a comida que lembrava a sua terra natal, para agradar um público de um país que muitas vezes te tratava mal, exige muita força.
Muitas autoras contemporâneas fantásticas, como a Amy Tan, exploram essa dor e essa beleza nos livros delas. A comida para essas mulheres imigrantes era o último fio de conexão com a origem. Adaptar a receita não foi apagar a história, foi garantir que a família continuasse viva. Nossa, é resiliência transformada em prato de comida. Que reflexão poderosa. E esse gancho de escrever a própria história para sobreviver nos leva direto para a sessão de writing do nosso Deep Dive de hoje, onde as alunas botam a mão na massa. A missão delas era super interessante. Escrever uma narrativa meio no estilo daquelas revistas de viagem, sabe? Mas focando na trajetória profissional. Cerca de 150 a 200 palavras. E o desafio gramatical não era brincadeira, viu? Tinha que mesclar o simple past para as coisas que começaram e terminaram no passado, e o present perfect para as ações que ainda têm impacto no agora. Tudo isso usando os particípios passados e verbos irregulares. Uma baita estrutura para reuniões corporativas. E olha, os textos da Noyane e da Ana Paula foram brilhantes. Sim. A Noyane tem 33 anos, é super independente, ama cuidar das plantas para relaxar do home office. No texto dela, ela usou o simple past para descrever esse cuidado com jardim, mas ela brilhou muito no present perfect. Ela contou que tem gravado ativamente a própria voz nas aulas de inglês para analisar e melhorar a pronúncia. Uma sacada incrível, né? Porque mostra uma atitude contínua. E a Ana Paula também foi formidável. Ela é mãe de 2 filhos, mora lá no interior de Minas Gerais, corre, anda de patins e tem o sonho de viajar o mundo. A narrativa dela focou em como ela superou desafios, trabalhando em projetos de equipe e fazendo vários cursos para se aprimorar. Para dar aquele toque especial e usar o vocabulário que a gente acabou de ver, eu sugiro a gente turbinar as frases delas. Por exemplo, na frase da Noyane sobre gravar a voz, daria para colocar a palavra contributed lá da nossa lista de pronúncia. Ficaria algo como recording my own voice has significantly contributed to my confidence. Perfeito! Dá um tom muito executivo e para Ana Paula, que falou sobre trabalhar em equipes diversas, a gente pode usar a expressão melting pot. Seria sensacional ela dizer algo tipo Working on team projects has shown me that a diverse group is a real melting pot of ideas. Nossa, cairia como uma luva numa apresentação. Aliás, nos comentários da aula naquela parte de Teachers Enhancement Insights, o professor elogiou muito a gramática delas, que está excelente. Mas a gente pode expandir isso para a postura, né? Porque no corporativo, o corpo fala junto com a gramática. Sem dúvida. Muitas vezes, a mulher no ambiente de negócios é condicionada a falar super rápido, como se estivesse pedindo desculpas por ocupar o espaço, sabe? A grande dica aqui é usar o poder do silêncio. Se você lança uma frase linda no Present Perfect sobre uma conquista sua, não corre para a próxima. Faz uma pausa. Deixa a informação assentar, né? E isso, mantenha o contato visual, os ombros relaxados e respira por 2 segundos. Aproprie-se dessa pausa. É a pausa que mostra autoridade e confiança. Nossa, o silêncio também é vocabulário. Anotem isso, gente. E por falar em evolução e confiança, a gente precisa celebrar o desempenho desse grupo. A Noyane e a Ana Paula estão voando num caminho certíssimo para conquistar o nível A2. Comprovado em dados, tá? Na comparação que o relatório traz, a quantidade de erros da sessão de pronunciation da aula passada, Past Class, em relação a esta, a Current Class, caiu drasticamente. Despencou. É o reflexo da consistência. A prática repetida vence qualquer talento natural. E falando em construir bases firmes com constância, o material tem uma referência bibliográfica super curiosa hoje. É um link sobre Mesa Verde, que é um parque nacional lá no Colorado. Ah, sim. As moradias dos povos ancestrais pueblianos. É um negócio de tirar o fôlego, porque eles construíram verdadeiras cidades feitas de pedra nas fendas dos penhascos. Uma engenharia de resistência pura. Isso conecta tão bem com o que estamos falando, né? A culinária imigrante se adaptando, as alunas construindo conhecimento tijolo por tijolo. Aprender o idioma depois de adulta, às vezes, parece que é construir uma casa na beira de um penhasco. Dá um certo frio na barriga. Dá mesmo. Por isso que é tão importante revisar esse tipo de material cultural, das referências. Isso enriquece a mente.
A resistência cultural e o aprendizado caminham super juntos. E bom, com toda essa base forte, o que será que vem por aí no nosso Upcoming Linguistic Scope? Ah, o próximo desafio é ótimo. A gente já sabe falar das nossas experiências no passado e no presente. Mas e quando precisamos relatar o que outra pessoa falou numa reunião? É aí que entra o misterioso e fascinante reported speech, o discurso indireto. Ui, adoro. É o pulo do gato para a vida corporativa. Total. Repassar diretrizes, negociar, relatar e-mails. As regras verbais mudam um pouquinho e vai ser uma aula que vai exigir muita atenção, mas super gratificante. Deixa a gente super ansioso para a próxima. E agora, rufem os tambores, porque chegou o nosso momento favorito. A Gamification Intermission, a pausa das estrelinhas. A Academia BSB criou esse sistema maravilhoso para recompensar cada pequeno esforço. Fez o exercício na aula? Ganha ponto. Fez a tarefa de casa offline? Mais pontos. E tudo isso vai lá para o perfil da aluna, na plataforma, criando um ranking super saudável e divertido. E a melhor parte é que esses pontos viram coisas reais. Com estrelinhas suficientes, dá para participar de sorteios mensais maravilhosos. Tem livros, estojos, canecas, camisetas da escola e dá até para usar os pontos para abater o valor de outros cursos. Então, com muito orgulho, a gente anuncia os pontos da turma T243 Stars Won Today 17. Parabéns, meninas! Sensacional. 17 estrelinhas. Parabéns a Noyane e a Ana Paula pela dedicação absurda. Vocês merecem muito. Cada ponto é uma vitória. É isso. E para a gente ir caminhando para o encerramento desse nosso encontro, a gente separou um momento literário lindíssimo. Tem um livro autobiográfico fundamental da literatura internacional, escrito pela grande autora americana Maya Angelou, publicado em 1969. Chama I Know Why the Caged Bird Sings. Sim, eu sei porque o pássaro na gaiola canta é uma obra incrivelmente forte sobre trauma, mas, acima de tudo, sobre como encontrar a própria voz. A Maya conta como ela ficou muda por anos na infância para se proteger. E foi a literatura, o domínio das palavras, que ajudou a se libertar. O pássaro engaiolado não canta de alegria, né? Ele canta porque o canto é a sua única forma de reivindicar espaço, de mostrar que existe. Uau, é muito forte. E tem um paralelo gigante com a sala de aula para adultas, porque o medo de falar inglês, a insegurança de pronunciar errado numa reunião, muitas vezes vira essa gaiola invisível que prende as profissionais. Exatamente! Aprender a se comunicar no novo idioma é quebrar as barras dessa gaiola. É descobrir uma voz nova para libertar a potência gigante que já está lá dentro, só esperando. Gente, se a comida precisou se adaptar para sobreviver, e as nossas alunas estão adaptando a vida para dominar o idioma, qual é a parte da sua identidade profissional que você está adaptando hoje? E será que essa adaptação está te escondendo numa gaiola ou está funcionando como um megafone para o mundo te ouvir de verdade? Que reflexão maravilhosa para levar para a semana. Fica o questionamento. Porque, como diz o lema da nossa escola, it's not only about the language, it's all about communication. Muito obrigado pela companhia, um excelente dia para todos e continuem construindo suas vozes. Um beijo e até a próxima.